casa colonial construída por Romário Martins no século XVIII é definitivamente a casa mais antiga de Curitiba. Ela foi restaurada em 1973, agregando um uso do museu ao prédio histórico. Nessa época, a Europa passava por um período barroco com traçados reticulados e subordinados aos limites espaciais. Além disso, as praças possuíam motivos arquitetônicos padronizados. Enquanto isso, no Brasil, o trabalho escravo ainda era a mão de obra principal, com núcleo tecnológico precário e vilas e cidades com aspectos uniformes. As casas eram construídas sem nenhum recuo do alinhamento predial e sempre geminada dos dois lados. Somado a isso, tinham como investimento o cal. As ruas eram estreitas e totalmente irregulares, não eram arborizadas e as casas tinham todas a mesma aparência, fazendo com que tudo parecesse uma única edificação. Já no início do século XX, em 1904, foi construído o Palácio Garibaldi com estilo eclético, projetado pelo engenheiro Ernesto, e uma fachada neoclássica desenhada pelo arquiteto João de Miló. Antes disso, a Europa passava pelo período napoleônico, onde desejava-se criar um modelo de sociedade perfeita, com padrões harmônicos e monumentais, e a purificação dos componentes formais. Nesse período, o Brasil estava recebendo a missão cultural francesa, onde a maior parte dos ornamentos eram importados da Europa e instalados em terras brasileiras. Além disso, as construções estavam alcançando padrões construtivos mais formais. Os edifícios possuíam elementos da arquitetura clássica, porém não eram fielmente reproduzidos. Algumas residências passaram a ter recuos frontais e laterais, dando lugar a um acesso de serviço. As edificações de maior porte eram simétricas e geralmente alocadas num piano nobile. A Casa João Turim foi construída em 1953 para ser usada como ateliê de arte. Nesse período, a Europa passava por um momento eclético, onde era buscada uma linguagem de liberdade colocada nas novas tecnologias. Nessa época, o uso do vidro e do ferro já estava sendo amplamente explorado. Enquanto isso, no Brasil, já contavam com alguns avanços tecnológicos e ainda importando produtos da Europa. O traçado urbano começou a ser retificado e algumas cidades começaram a criar boulevards, que se assemelhavam aos Champs-Élysées em Paris. A casa era de porão alto, com sua entrada pela lateral e seu coronamento feito com platibandas e cimário. Inaugurado em 1916, o Paço da Liberdade é um prédio tombado pelo IPHAN, sendo reinaugurado em 2009. É um dos únicos edifícios de estilo Art Nouveau em Curitiba, e esse estilo surgiu em Paris, na França, caracterizado por suas formas inspiradas na natureza, principalmente em insetos e plantas. Embora muito emblemático, foi um período de curta duração entre os séculos XIX e XX. O Brasil ainda importava muitos produtos da França para a decoração de interiores, e as edificações possuíam curvas irregulares. Todos os elementos conectavam-se de forma a parecerem uma coisa única. A matéria-prima dos ornamentos era a madeira e o ferro, que fundiam-se formando curvas inspiradas no corpo das mulheres. Ao contrário dos outros períodos, o Art Nouveau foi muito curto para ter influenciado em alterações urbanas. A Central do Correios foi construída em 1934 num período de muita influência do Art Deco. Esse período foi marcado pelas influências da Revolução Industrial, o que causou o crescimento acelerado das cidades. No Brasil, a tendência era de um design mais moderno. As pessoas estavam mudando seus modos de vida. As esquinas passaram a ser mais valorizadas ao mesmo tempo que as formas ganham destaque. As edificações tinham uma divisão clara entre base, corpo e coronamento, o que eram geralmente escalonados. A arquitetura começou a ser integrada ao design e as plantas passaram a ser mais flexíveis. Por conta do grande desenvolvimento industrial, as cidades passaram por uma verticalização. Lojas, estações de trem de transporte de pessoas, centros comerciais e pavilhões de eventos foram pontos importantes desse período.